Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal. A oportunidade aqui que temos para podermos juntos glorificar o nome de Deus. Uma boa noite aos que estão chegando, sejam bem-vindos. Hoje faremos a pregação expositiva do capítulo 18 do Evangelho de João. Peço para você que está aqui conosco, que está chegando, que está se conectando, para que você não se esqueça de curtir, de compartilhar, de deixar um amém ou uma outra palavra nos comentários para que o algoritmo entenda a relevância dessa mensagem e faça com que ela chegue a outras pessoas, para que outros também possam ser abençoados por ela, como tenho certeza que você hoje aqui será. Dentro de alguns instantes a gente vai dar início então à nossa exposição, mas antes nós vamos fazer uma breve introdução àquilo que seria o Evangelho de João. É importante que nós nos lembremos que a Bíblia nos contempla com 4 evangelhos que estão localizados no Novo Testamento, no cânon do Novo Testamento bíblico. Esses 4 evangelhos, eles são conhecidos, os 3 primeiros, como evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. E eles têm esta designação, denominação, pelo fato de que eles têm uma mesma perspectiva, uma mesma visão, uma mesma ótica do ministério de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eles culminam e terminam por mostrar que Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. Era aquele que havia sido anunciado e prometido por Deus e anunciado pelos profetas, e que de fato assim chegou, se encarnou, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus para poder nos redimir dos nossos pecados e trazer-nos a salvação. João também traz esta mensagem, mas João tem uma preocupação inicial em já apresentar Jesus como o Filho de Deus e como o próprio Deus. E essa preocupação de João se justificava pelo fato de que na época em que ele escreveu o seu evangelho, que foi o último dos evangelhos a ser escrito já no final do século I, havia uma série de heresias contaminando a igreja primitiva. Heresias provindas do gnosticismo grego, que era uma linha de pensamento filosófico, teológico, que entendia que o que era espiritual era essencialmente puro e que aquilo que era material era essencialmente impuro. Dentro dessa perspectiva, eles não admitiam, por exemplo, que Cristo, sendo Deus e sendo, portanto, Espírito, ele não poderia encarnar, porque a matéria era essencialmente pura. E Deus é perfeito, o Logos, a força criadora, ela é espiritual e essencialmente pura. Então eles entendiam que não poderia haver essa miscigenação entre espírito e matéria, e por isso algumas dessas heresias negavam a encarnação de Jesus. Como, por exemplo, o docetismo, que dizia que Jesus era um espírito que por onde ele passava, nem pegadas ele deixava. Outros que admitiam a possibilidade da encarnação de Jesus entendiam que se ele se encarnou, ele não poderia ser Deus, porque Deus é perfeito, Deus é espírito e essencialmente puro. E se ele tornou-se carne, portanto, se ele veio da matéria, e a matéria é essencialmente impura, ele não poderia ser Deus. Então surgiam heresias que diziam que Cristo havia encarnado, mas que ele não era Deus. E João se preocupava em combater todas essas formas equivocadas de pensamento que contaminavam a doutrina cristã da igreja primitiva e que, obviamente, comprometiam toda a doutrina da salvação, que depende essencialmente de se crer que Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus, e que por ser Deus, ele é um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, que por ser Deus, ele também tem poder para nos perdoar dos pecados. Quando nele cremos, nesta tal capacidade divina de perdoar, na autoridade de Deus, que só a ele confere a capacidade de perdoar, e também quando manifestamos um arrependimento verdadeiro, aonde temos consciência do erro, sentimos tristeza por ter errado e assumimos um compromisso de mudança de atitude.
Falaremos das 3 fases do arrependimento ao longo da nossa exposição. Uma boa noite a você que está aqui chegando. Nós vamos então nos preparar para darmos início à nossa pregação expositiva do capítulo 18 do Evangelho de João. Antes nós faremos uma oração para que possamos assim dar início então à nossa pregação. Senhor, eu peço a Ti para que me dê a devida iluminação, para que eu possa ter a devida compreensão de cada palavra que eu encontrar em cada trecho que eu for ler. Peço também a Ti, Senhor, para que me dê a Tua divina inspiração por meio do Teu Espírito Santo, para que, além da compreensão, eu tenha a capacitação para que eu possa fazer com precisão a transmissão destes ensinamentos que a Ti aprouve nos revelar através da Tua santa e bendita palavra, para que aqueles que me ouvirem sejam os mesmos que Te ouvirem. E peço para que Teu Espírito Santo também traga luz nas mentes e nos corações daqueles que nos ouvem, para que possam ter nestes locais a devida assistência, para que estas palavras, quando lá chegarem, se comportem como sementes que caem em um solo fértil, e que a partir daí elas possam germinar e frutificar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Teu nome, de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar início à nossa exposição do capítulo 18 do Evangelho de João. A versão que eu vou me utilizar da Bíblia é a versão NVI, Nova Versão Internacional, que é uma versão que eu entendo que ela é bastante útil para aqueles que já estão avançados na caminhada e principalmente para aqueles que estão iniciando o caminhar no conhecimento das Sagradas Escrituras. É uma linguagem mais acessível e mais facilmente compreensível do que outras versões, mas que igualmente, como as demais, ela traz com precisão aquilo que é a divina revelação. Portanto, se você estiver com a sua Bíblia em mãos, abra ela no capítulo 18 do Evangelho de João e vamos acompanhar a leitura da primeira passagem deste capítulo, que tem como título Jesus é preso. Eu peço a você que está aqui nos acompanhando para que antes curta essa mensagem, compartilhe e deixe um amém ou outra palavra nos comentários para que o algoritmo entenda a relevância dessa mensagem e abençoe outras pessoas com aquilo que nós vamos aqui explicar. Jesus é preso. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então, Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? E assim termina a primeira passagem do capítulo 18 do Evangelho de João, aonde nós vimos uma narrativa do ato de prisão de Jesus.
É importante que nós entendamos que Jesus ele foi preso, não pela força do braço dos romanos, não pela força do ódio dos judeus, não pela cegueira espiritual dos fariseus. Não, Jesus foi preso porque ele se entregou voluntariamente para que se cumprisse as Escrituras. Ele sabia o propósito da vinda dele neste mundo e ele sabia também o propósito da sua morte redentora, da sua morte substitutiva, da sua morte vicária no lugar de nós, que deveríamos estar no lugar dele, naquela cruz pregados como pecadores, pagando com o nosso sangue pelo preço dos nossos pecados. Mas, para que nós fôssemos salvos e poupados, é ele que voluntariamente se entregou para morrer em nosso lugar. Então, esta narrativa se inicia com o seguinte: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. É importante que nós nos lembremos que Jesus, tendo terminado de orar, é uma referência ao fato dele ter terminado a sua oração sacerdotal, aonde ele orou por si mesmo, orou pelos seus discípulos e também orou por aqueles que futuramente iriam crer neles, queriam crer nele. Então, na sequência, assim que ele termina de orar, ele sai com seus discípulos do lugar aonde estava ocorrendo ali a Santa Ceia, aonde eles se encontravam no cenáculo. Ele sai e ele atravessa o Vale do Cedron. O Vale do Cedron, como o próprio nome diz, é um lugar baixo, aonde nós encontramos no vale um rio, o rio Cedron. É um rio que praticamente somente existe na estação de inverno, na estação chuvosa. E ele vai para aquela região, o Vale do Cedron, um vale também aonde Davi havia passado quando estava fugindo de seu filho Absalão. Um vale que é lembrado e citado em outras passagens também das Sagradas Escrituras. E na continuidade nós vemos que do outro lado havia um olival, onde Jesus entrou com seus discípulos. Este olival também é descrito como um campo, como um jardim, como o jardim do Getsemane, onde Jesus foi preso e aonde ele teve, antes da sua prisão, um momento de agonia, onde ele suou sangue. Nós vemos que Jesus estava ali num jardim. Nós vemos que o seu ministério, ele começa num deserto, ele é batizado, recebe o Espírito Santo, passa 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado por Satanás, e Jesus vence a Satanás no deserto. Ali ele é preparado para o cumprimento do seu ministério. Nós vemos que o deserto fez parte da preparação, e agora ele está no jardim. O jardim é onde começa a narrativa da Bíblia, lá no livro de Gênesis, aonde o primeiro Adão, que não havia passado pelo deserto, sucumbiu junto com Eva a Satanás. Jesus, que é o segundo Adão, ou o último Adão, ele está também no jardim, mas ele voluntariamente se entrega para que as profecias se cumpram. Ele vence Satanás se entregando. Satanás ali representado por Judas. E por que vence? Porque ele resiste à tentação de não se entregar, de usar o seu poder divino para recuar e não ir para a cruz. Jesus vence porque ele sabe que tinha que morrer e se entrega voluntariamente para tal. Se o primeiro Adão caiu no jardim, o segundo Adão, o último Adão, que é Jesus, ele triunfou num jardim, tendo passado por um deserto. Continuando, ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Nós vemos por esta narrativa que ali talvez fosse um lugar comum de Jesus ficar ao longo do seu ministério, ao ponto de Judas saber que provavelmente ali ele encontraria Jesus para entregá-lo
aos sacerdotes e às autoridades judaicas. Então, Judas foi para o olival, que também é o campo, que é o jardim ali do Getsemane. Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Nós vemos aqui que Judas, ele vai acompanhado de um destacamento de soldados. Destacamento é um grupamento de membros do exército romano. Nós vemos nas narrativas que nós encontramos nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles enfatizam que Judas vai acompanhado de uma multidão, com paus, com porretes, armados, para capturar Jesus. Aqui, João acrescenta ainda uma descrição mais pormenorizada, valorizando o fato de que havia uma participação estatal representada por um destacamento de soldados, só poderiam ser romanos, tá? E juntamente também com alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Então havia um grupamento romano, que era um destacamento de soldados, e havia também um destacamento judaico, que eram os guardas cedidos pelos sacerdotes e fariseus. O fato é que eles vão ali com armas, além de tochas e lanternas, para poderem enxergar e para poderem capturar Jesus. Será que Jesus era tão perigoso a ponto de precisar de um grupamento romano e de um grupamento judaico armado para poder capturá-lo? O fato é que é nessas condições que Jesus é abordado. E aí então, Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Nós vemos aqui que Jesus sabia exatamente o que estava para acontecer e o que ele deveria fazer, o que ele deveria enfrentar e não recuar. Tanto que ele já se apresenta e já pergunta o que aqueles agentes queriam. A quem vocês estão procurando? E a resposta: a Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus, e Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus pergunta, a quem vocês estão procurando? E eles dizem, a Jesus de Nazaré, e o próprio Jesus diz, sou eu. Isso nos convida a uma reflexão acerca da aparência de Jesus, que provavelmente não tinha nada de especial externamente, pois não havia meio de reconhecê-lo, se não fosse pelo fato de Judas depois ter apontado. Não havia um meio de saber de uma forma extraordinária, por algum sinal externo, sobrenatural, quem de fato Jesus era. O poder dele não estava no seu exterior, mas no seu interior. E quando perguntam, e quando ele diz, sou eu, nós vemos que eles recuam e acabam caindo por terra. Esta expressão, sou eu, é uma referência ao Deus do Antigo Testamento, que apareceu para Moisés na sarça ardente, e que disse para Moisés que ele deveria se apresentar para o povo, dizendo que foi comissionado pelo eu sou o que sou, ou simplesmente por eu sou. Quando Jesus diz eu sou, é uma autoafirmação de Jesus de que ele é Deus. Nós encontramos 7 eu sou ao longo do Evangelho de João. Jesus diz, nessas clássicas colocações numeradas e descritas em número de 7, eu sou a luz da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Aqui, quando ele se apresenta dizendo eu sou, nós vemos que eles recuam e caem por terra. Não é comum alguém dizer sou eu, ou eu sou aqueles que você buscam, aquele que vocês procuram, e as pessoas caírem. E por que eles caíram? Se Jesus exteriormente
não aparentava nada de diferente, nada de extraordinário, pelo próprio poder desta palavra, mencionada justamente por aquele a quem ela representa. Eu sou. É o próprio Deus ali se apresentando, é a glória divina se manifestando, é o poder divino ali se materializando e eles caindo por terra. Nós vemos também uma alegoria nessa passagem, quando nós olhamos mais para frente, na segunda epístola de Pedro, onde Jesus é descrito como a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, a pedra principal. Ao mesmo tempo em que ele é a pedra principal, ele também é pedra de tropeço para alguns, para aqueles que não o reconhecem. Esses não o reconheceram, e esses acabaram tropeçando e caindo nesta pedra. Podemos também, alegoricamente, fazer esse paralelismo com o relato da segunda carta de Pedro e essa passagem aqui do Evangelho de João. Novamente, Jesus pergunta a eles: a quem procuram? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. E Jesus então responde: já lhes disse que sou eu. É como se eles não estivessem acreditando que alguém que estava sendo procurado para ser preso e morto se apresentasse de uma maneira tão espontânea como Jesus estava fazendo. E Jesus diz: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens, no caso os discípulos. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Está registrado no capítulo 6, versículo 39 do próprio Evangelho de João, aonde ele justamente explica que aqueles que o Pai elegeu e que destinou a ele, ele não perderia nenhum daqueles, exceto, nós sabemos, aquele que já estava destinado à perdição, que é Judas, mas nenhum outro foi perdido. E Jesus aqui, ele mesmo se entrega de maneira voluntária, de maneira corajosa, para que seja levado e para que nenhum outro seja ali em vão tomado. Continuando, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Nós vemos aqui nessa passagem um relato muito interessante. Nós lembramos que Pedro foi aquele que, quando Jesus disse que todos os discípulos o abandonariam, ele disse que de forma alguma abandonaria Jesus, que se tivesse que morrer com ele, por ele, ele morreria. E aí Jesus disse: antes que o galo cante uma vez, 3 vezes você me negará. E Jesus e Pedro, de fato, até esse momento, parece mostrar uma convicção e uma disposição de, se necessário, até morrer com Jesus. Nós vemos que Pedro, corajosamente e ao mesmo tempo de uma forma intempestiva e impensada, saca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. É claro que Pedro não tentou cortar a orelha. Pedro não foi tão preciso em seu golpe, ao contrário, ele foi impreciso. O que todos entendem, todos os comentaristas são unânimes, é que Pedro queria cortar a cabeça de Malco, queria decepar-lhe a cabeça. Mirou no pescoço, mas errou o golpe pela providência divina, pela mão de Deus tirando aquela espada que cortaria e transpassaria o pescoço e decapitaria aquele homem, fazendo com que ela somente esbarrasse e decepasse a orelha direita. O fato é que esse gesto de suposta coragem de Pedro, enfrentando aqueles que vieram para prender Jesus, contrasta com o gesto controlado, calmo e sereno de Jesus, que se entrega de uma maneira pacífica e complacente, sabendo que aquilo era justamente o cálice que o Pai lhe havia dado de beber. O cálice era justamente aquela missão. Era um cálice amargo, mas era um cálice necessário de ser bebido. Ele repreende Pedro,
Porque o gesto de coragem de Pedro não era algo que deveria acontecer no sentido de tentar impedir aquilo que já estava escrito e anunciado pelos profetas que deveria acontecer. Cristo deveria morrer, e foi para isso que ele veio. E nós vemos também, nesse sentido, um grande contraste entre a coragem, mas o desequilíbrio emocional de Pedro e a plena segurança e sensatez de Jesus. Enquanto um desembanha uma espada de uma maneira desembestada, o outro se entrega de uma maneira racional e triunfal, fazendo com que as Escrituras ali se cumprissem neste gesto de coragem majestosa de se entregar, fazendo com que os seus captores acabassem caindo aos seus pés diante da sua glória. Então, nós vemos nessa passagem que Pedro ainda não havia negado Jesus. Mas vemos que Pedro age de uma forma impulsiva e impensada, enquanto Jesus conserva em si aqui a paz de espírito. Dando continuidade à nossa narrativa, nós adentramos aqui na segunda parte do capítulo 18 do Evangelho de João, que é uma continuidade dessa narrativa, mas que está dividida e que tem a seguinte titulação: Jesus é levado a Anás. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Vamos lembrar que naqueles tempos o sacerdócio judaico já estava completamente corrompido. Os romanos haviam estabelecido o jugo sobre a região da Palestina, incluindo também a região da Judéia, onde ficava Jerusalém. E o que nós vemos em alguns comentários extra-bíblicos é que Anás era até então o sumo sacerdote. Era aquele que, por uma linhagem sucessória hereditária, que por proceder da tribo de Levi, da descendência de Arão, era quem seria de fato o legítimo sumo sacerdote. Mas o que nós entendemos e o que as narrativas comentadas extra-bíblicas nos explicam é que Caifás, que era sogro de Anás, havia se tornado sumo sacerdote no lugar de Anás, havia sido nomeado pelos romanos, ou seja, ele não era aquele que estaria na linha sucessória natural para assumir o sumo sacerdócio, ou seja, já era um cargo político e não um cargo religioso que havia sido criado e normatizado de acordo com aquilo que Deus inspirou Moisés. O fato é que parece que Anás, mesmo não tendo mais o poder como sumo sacerdote, era o sumo sacerdote direito, mas não era de fato. Quem era de fato realmente era Caifás. Mas o fato é que parece que Anás ainda tinha uma grande influência e o público judeu ainda considerava, mesmo que de forma informal, Anás como sumo sacerdote, a ponto de levarem Jesus primeiramente a ele, né? Então eles levam Jesus amarrado, Anás, um homem que se entregou voluntariamente para ser preso. Ele é levado amarrado, como se fosse um criminoso, como se fosse alguém perigoso, como se fosse um assassino, como se fosse um bandido. E nós vemos aqui no comentário também que Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Nós vemos essa passagem, esse comentário em uma outra passagem, que nada mais é do que uma profecia, saída da boca de Caifás, um homem ímpio, mas naquele momento usado por Deus para falar uma verdade, que seria justamente bom que um homem morresse pelo povo, porque se esse homem, que é Jesus Cristo, não morresse, não haveria para o povo chance, oportunidade de salvação. Então ele estava certo.
Apesar de ser um homem ímpio, ele disse palavras certas e para isso que disse, seguramente foi usado por Deus. Paradoxalmente e anedoticamente, mas foi. É o que nós muitas vezes podemos chamar de graça comum. É aquilo que faz com que a luz solar que nos esquenta caia sobre justos e injustos, sobre bons e sobre ímpios. É o ar que respiramos ser dado como direito à vida para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, para os corretos e para os ímpios. Isso é a graça comum. Deus acaba fazendo com que até aqueles que não são seus se beneficiem das suas benesses e das suas virtudes. Continuando a nossa exposição, nós vamos para a terceira parte do capítulo 18. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então ela perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Nós vemos nesta breve passagem uma série de aprendizados que podem ser daqui extraídos. Nós vemos que Simão Pedro e o outro discípulo, que no caso é o próprio João, autor desse evangelho, eles estavam seguindo Jesus. A cena que nós devemos ter em mente é que Jesus foi preso no Getsêmani, foi levado dali amarrado para a casa de Anás e que os discípulos, todos eles ali se evadiram. Judas já não estava com o grupo, apenas se apresentou para entregar Jesus, mostrar para os guardas e para os soldados romanos quem era o que deveria ser preso. Os outros 9 discípulos desaparecem da narrativa e sobram até aqui Simão Pedro e João. Eles acompanham Jesus durante a sua prisão e vão até a casa de Anás. E nós vemos que João era um discípulo de Jesus que também era conhecido do sumo sacerdote. Por isso é que se entende que ele tinha acesso à residência do sumo sacerdote e ele acaba por entrar junto com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, enquanto Pedro fica esperando do lado de fora. Na sequência nós vemos que João, que era conhecido do sumo sacerdote, ele fala com a moça encarregada da porta, que em outras versões da Bíblia está descrita aqui como porteira, e ela faz Pedro entrar. Nós vemos aqui que João, ele estava mais próximo de Jesus do que Pedro. Ele acompanhou Jesus até aonde Jesus estava, até a parte do pátio. Ele entra com Jesus no pátio da casa. Pedro acaba ali ficando de fora. E nós vemos que logo que João intercede junto à porteira para que Pedro possa entrar, ela pergunta a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Em outras versões, nós encontramos: você não é também um dos discípulos desse homem? Dando a entender com este também que você não é discípulo como este outro, que no caso é João, é discípulo também. E aqui nós vemos Pedro negando Jesus pela primeira vez. E ele respondeu para ela: não sou. Não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Nós vemos nessa narrativa que Jesus, ele está acompanhado de Pedro e de João. Nós vemos que João não nega Jesus. João acompanha Jesus. João já havia
sido visto e reconhecido como discípulo de Jesus. A pergunta que a porteira faz a Pedro denuncia este conhecimento prévio acerca do discípulo amado. Nós vemos, nesse momento, que Pedro nega Jesus, enquanto João acompanha Jesus. Mas nós vemos também aqui que, enquanto Pedro havia desembainhado a espada, decepado a orelha do servo do sumo sacerdote, para tentar proteger Jesus de algo que ele tinha que enfrentar e estava preparado para tal, nós vemos que Jesus se entrega voluntariamente. Nós vemos que Jesus responde quando ele pergunta quem eles estavam procurando. Jesus de Nazaré. Ele diz: sou eu sou. Pedro aqui diz: não sou eu. Você é discípulo de Jesus? Não sou eu. Nós vamos vendo os contrastes. Enquanto Jesus se entrega voluntariamente e assume que ele é aquele que eles estão procurando, Pedro diz que não é o discípulo de Jesus. Nós vamos vendo o contraste entre a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana, representada por Pedro, que é falível, e a natureza de Cristo, que é divina e que é infalível. Nós vamos vendo que Pedro, ele vai caindo. Num primeiro momento, naquele gesto de coragem, miscigenado com intemperança, com insensatez, com impulsividade, em que saca a espada e decepa a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, nós vemos que Pedro, ele parte de um ato de coragem para um ato de medo. Pedro, talvez depois que tivesse cortado a orelha do servo do sumo sacerdote, e aqui vale lembrar, o Evangelho de João não traz, mas em Lucas é referido que Jesus cura a orelha daquele homem, fazendo como que um reimplante miraculoso na frente de todos. E mesmo os que estavam ali, que viram aquele milagre, não creram que Jesus era de fato o Filho de Deus. Ao contrário, acabam por levá-lo preso, amarrado, até a residência de Anás, onde agora eles estão. Pedro, diante deste gesto, talvez imaginasse que Jesus ali iria, de fato, chamar para si o trono de Israel, iria se declarar abertamente o rei dos judeus, mas não fez. Pedro ali começa a vacilar. Pedro ali, momentaneamente, vai deixando de crer. Pedro ali começa a cair. Pedro vai, acompanha Jesus junto com João e começa a negar Jesus. Na medida em que ele nega, ele mostra medo. Na medida em que mostra medo, ele mostra também a queda. Ele vai do lado de fora da casa se aquecer, junto com alguns homens que estavam ali, que eram guardas, portanto ligados também à sociedade judaica, eram submissos aos sacerdotes, estavam ali se aquecendo e muito provavelmente zombando, escarnecendo de Jesus, homens que talvez tivessem participado da prisão de Jesus, e Pedro estava ali naquela rodinha se aquecendo com aqueles escarnecedores. Nós vemos que Pedro aqui, ele vai representando aquele personagem que é citado no Salmo 1, versículo 1, de uma maneira contrária ao que diz o Salmo, que exprime o seguinte: felizes aqueles que não ouvem o conselho dos ímpios, que não imita os pecadores e que não se assenta na mesa dos escarnecedores. Pedro havia negado Jesus e Pedro agora estava na mesa dos escarnecedores, em uma fogueira, se aquecendo, rodeado e rodeando pessoas que participaram da prisão injusta e ilegal de Jesus. Nós vemos como o pecado, ele é como um fermento, ele vai gradualmente aumentando e contaminando tudo. Aquele que agiu de uma forma impulsiva e violenta, cortando a orelha, depois negou Jesus e agora está no meio das más companhias. E as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia também nos diz isso. Portanto, não se assente na mesa dos escarnecedores e procure não andar com más companhias. Continuando com a nossa narrativa,
Nós vamos para a terceira parte, para a quarta parte do capítulo 18, que tem o seguinte título: O sumo sacerdote interroga Jesus. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas, se falei a verdade, por que me bateu? Então, Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Vamos também fazer uma dissecção dessa passagem para que nós tenhamos uma melhor compreensão e interpretação. Nós vemos aqui que Anás ele vai interrogando Jesus, embora o diálogo entre eles não seja explorado em amplitude. Nós vemos aqui, enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. O que nós podemos de imediato aqui extrair é que Jesus, ele tinha uma fé pública, como deve ser pública a nossa fé cristã. Ele diz: tudo que eu falava, eu dizia abertamente ao mundo. E aonde ele falava abertamente? Nas sinagogas e no templo. Era onde os judeus se reuniam. Era onde havia grandes concentrações de pessoas. Era onde a temática das escrituras, a temática da religião era discutida, era difundida. Era onde a doutrina de Cristo era publicamente ensinada, onde ele dava testemunho da verdade, aonde ele, que é a própria verdade, testificava da verdade, e é onde ele, que é o Senhor que criou a lei, mostrava de fato como que se cumpria a lei, porque ele que criou a lei era melhor do que ninguém capacitado para interpretar a lei. Então, Cristo mostra e nos ensina que a fé cristã ela deve ser pública, ela deve ser proferida diante de todos, nos templos, nas sinagogas, que hoje não existem, mas nas igrejas e em todos os lugares onde nós nos reunimos e encontramos pessoas que podem nos ouvir. E quais são as pessoas que podem nos ouvir? Todas. Porque Cristo, antes de ascender aos céus, ele deixou um último mandamento aos seus discípulos. Marcos 16:15, o grande comissionamento: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Você não sabe aquele que é o eleito, que vai ouvir e que vai se sentir chamado, que vai se converter. Você não sabe. Então você deve pregar para todos. Todas as pessoas devem receber o evangelho. Isso é ordenança divina. E eu te pergunto, você tem pregado o evangelho para todos? Quem te conhece sabe que você é cristão? Ou você é cristão só quando está no culto, quando está lá na igreja, quando você está no meio dos seus, é que você não se sente constrangido a cultuar, a adorar, a venerar a Deus. Isso é importante, porque senão você não está agindo como um verdadeiro cristão. O próprio Cristo dava testemunho da verdade em público. Ele ordenou para que os seus discípulos assim também fizessem diante de todas as pessoas. Então, procure saber se você está com os seus propósitos alinhados com os propósitos de Cristo e com os propósitos do próprio Deus. Lembrando também que Jesus aqui, ele estava sendo julgado dentro do juízo judaico, dentro da lei mosaica. E eu pergunto para vocês, do que ele estava sendo acusado? O julgamento dele foi um julgamento legítimo, honesto, justo?
legal e válido? Nós sabemos que esse julgamento ele foi ilegal. Ilegal por quê? Ele foi realizado durante a noite. E os julgamentos feitos pelo Sinédrio, que era um colegiado judaico que incluía o sumo sacerdote, dentre outras pessoas eminentes da sociedade judaica, ele não poderia julgar pessoas à noite. Ele deveria dar direito de defesa para que as pessoas envolvidas e acusadas apresentassem as suas testemunhas de defesa. Nós vemos, por outras narrativas também, que Jesus, na verdade, teve testemunhas em seu desfavor, dando falso testemunho. Então, foi um julgamento totalmente fora das normativas legais de uma justa prática jurídica. Nós sabemos que tudo isso foi permitido pela divina providência e foi arquitetado para que Cristo, de fato, fosse condenado, morresse na cruz, para que nós pudéssemos ter vida plena, vida e abundância, a vida eterna, a salvação. Então, nós vemos aqui que Jesus, depois de confrontar o sumo sacerdote, expondo que os seus ensinos eram públicos, que ele deveria, para saber o que ele ensinava, perguntar para qualquer pessoa, porque todo mundo sabia o que Jesus falava, porque ele falava publicamente para todos. Depois de dar esse tipo de resposta, ele é covardemente agredido por um dos guardas, aonde ele recebe um tapa no rosto. Esse soldado, esse guarda, bate no rosto de Jesus e diz de uma maneira enfática, perguntando a ele: isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? E eu te pergunto, o que Jesus fez? Jesus revidou este golpe? Não. Aqui, simbolicamente, nós vemos a aplicação dos ensinos de Jesus, particularmente daquele que diz: quando alguém lhe bater numa face, oferece-lhe a outra. Nós não vemos de uma maneira formal Jesus dando a outra face, mas o fato de ele não revidar já nos mostra que, alegoricamente, ele cumpriu com aquilo que ele disse. Ele mostra de uma forma prática aquilo que ele fala, aquilo que ele ensina. Dar a outra face não é desafiar o seu ofensor a lhe bater uma segunda vez, mas é não revidar. E foi justamente isso que ele fez. E Jesus respondeu também: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas, se falei a verdade, por que me bateu? E a pergunta de Jesus é muito pertinente. Porque ele mesmo diz: se eu fiz algo de mal, denuncie o mal. Que mal que ele fez? Obviamente nenhum. Porque Jesus, como as próprias Escrituras atestam, nunca teve pecado. O mal que ele supostamente teria feito no entendimento dos judeus era justamente denunciar a hipocrisia, denunciar as más práticas que os sacerdotes praticavam, que os fariseus faziam, as interpretações equivocadas da lei que os escribas traziam. Coisas que ele tanto enfatizou, confrontou e denunciou. Mas isto não era uma obra má, isto era uma denúncia que é uma obrigação daquele que é a luz do mundo revelar. Mas isso incomodou demais aqueles que foram por Cristo denunciados, a ponto deles tramarem a sua morte, acusando de blasfêmia e mais tarde tentando convencer o governador romano de que Jesus também era um seditor, era um conspirador, um revolucionário que se intitulava Rei dos Judeus, alguém perigoso para o exército romano. Então, não havia nada de mal, de fato, em Jesus. E aí ele pergunta: mas se falei a verdade, por que me bateu? E continuando, então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Nós sabemos, como eu já havia explicado, que Anás, ele era aquele que seria o sumo sacerdote de direito, dentro de um regime sucessório judaico, estabelecido no sacerdócio levítico da descendência de Arão, e que Caifás, na verdade, era o seu genro e que foi um sumo sacerdote empossado pelo governo romano. E é Caifás, na verdade, que é legalmente o sumo sacerdote e que é aquele que teria, de fato, poder para concluir este julgamento.
Dando continuidade, indo então para o quinto momento, para a quinta passagem, Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não vi você com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Nós vemos aqui, mais uma vez, a negativa de Pedro. Pedro nega pela segunda e pela terceira vez Jesus. Nós vemos que naquele momento em que ele se aquecia, em que ele estava ali na roda dos escarnecedores, na mesa dos escarnecedores, ele é confrontado com alguém perguntando: você não é um dos discípulos dele, um dos discípulos de Jesus? E ele novamente nega: não sou. Ele mente. E na sequência, um dos servos do sumo sacerdote, aqui João é detalhista, que era parente do homem cuja orelha Pedro havia cortado, insistiu: eu não vi você com ele no olival, lá no campo, naquele momento da prisão. E mais uma vez Pedro negou, pela terceira vez. E no mesmo instante o galo cantou, como Jesus havia dito que antes que o galo cantasse, uma vez Pedro o negaria 3. E a profecia de Cristo aqui se cumpriu, mostrando mais uma vez a sua presciência, a sua capacidade de antever o futuro e a sua capacidade de escrever o futuro, porque Cristo é Deus. Então, aqui nós vemos nessa passagem, nesta breve passagem, um cumprimento profético das palavras de Jesus se cumprindo na negação de Pedro. Nós vemos também que Pedro era alguém que depositava em si uma autoconfiança exagerada. Como eu havia dito, quando Cristo disse em uma outra passagem que quando ele fosse preso, estivesse para ser crucificado, todos iriam fugir. E Pedro, de uma forma convencida, de uma forma ousada, disse que de forma alguma ele abandonaria Jesus. E disse de uma maneira ali convicta e até mesmo soberba, que se precisasse morrer com Jesus, ele morreria também. Mas nós vemos ao longo da narrativa toda esta autoconfiança de Pedro sendo desconstruída, com Pedro negando Jesus 3 vezes. Mas ao mesmo tempo em que Pedro falha, nós vemos também, pela narrativa, que Pedro também depois se redime. Diferente de Judas, que entrega Jesus, depois sente remorso. Ele sente remorso. Pedro se arrepende. Judas, quando percebe que Jesus de fato ia ser morto, ele devolve o dinheiro para os sacerdotes, as 30 moedas de prata, que não podem ir para o tesouro do templo, porque era dinheiro sujo de sangue. Então, esse dinheiro é usado para a compra de um terreno chamado Campo do Oleiro, que seria uma espécie de cemitério para estrangeiros. Judas não vai depois se retratar com Jesus, pedir perdão. Não, ele sente remorso, que é um arrependimento incompleto. Nós podemos entender que o arrependimento ele é feito de 3 fases: a consciência do pecado, do erro, a tristeza, o quebrantamento por conta daquilo que aconteceu e, por fim, a mudança de atitude, o compromisso de mudar e de não mais reincidir naquele erro que fez. Judas, ao invés de procurar Jesus, Judas procurou uma corda. Judas acabou por tirar a própria vida. Então, nós vemos que ele teve remorso, enquanto Pedro teve arrependimento. Depois há uma retratação, uma reconciliação, uma restauração da relação de Pedro e Jesus. Então, nós vemos nessa passagem que nós não devemos ser como Pedro, nesse sentido. Não no sentido de quem reconhece o erro, se entristece, muda de atitude e tem o arrependimento completo, mas não devemos ser como Pedro no sentido daquele que confia muito em si mesmo,
que confia mais em si do que em Deus. Não devemos ser como aqueles que buscam a autoajuda ao invés da ajuda do alto. Hoje vivemos em um momento pós-moderno, pós-verdade e pós-cristão, um momento de divinização do ser humano, da tecnologia, do conhecimento, um momento de fazer com que o ser humano passe equivocadamente a acreditar cada vez mais em si mesmo e a depender da autoajuda e a refutar a ajuda do alto. São coaches e coaches pregando a suficiência do homem em detrimento do Criador. São pastores com postura de coach, pregando a autoajuda e esquecendo da ajuda do alto. Tomemos cuidado. A lição que daqui devemos extrair é sempre que a ajuda do alto é melhor e mais valiosa do que a autoajuda. Dando continuidade, vamos para a última parte da narrativa do capítulo 18 do Evangelho de João, que tem o seguinte título: Jesus diante de Pilatos. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos não voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. E é assim que termina o capítulo 18 do Evangelho de João, com esta passagem que nós faremos agora a devida explicação. Contextualizando, nós vemos aqui que Jesus havia terminado de ser julgado pelo Sinédrio, passado pela mão de Anás e de Caifás, que eram o antigo e o atual sumo sacerdote, e eles chegaram a um veredito de que Jesus tinha que ser morto. Mas eles estavam com um problema. A lei romana não permitia que ninguém executasse ninguém por meio da pena de morte, exceto o próprio governo romano. Então, eles vão até Pilatos justamente porque eles querem convencer Pilatos, que era o governador romano, de que Jesus tinha que ser morto. Então nós vemos a narrativa. Em seguida do julgamento feito pelos judeus, os judeus levaram Jesus até da casa de Caifás para o pretório. O pretório era justamente a residência do governador romano, que era Pôncio Pilatos. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Olha que hipocrisia. Os judeus, eles não deveriam entrar em contato com nenhum gentil
para que eles não se contaminassem cerimonialmente e ficassem impedidos de participar da festa da Páscoa. Olhem o tamanho desta hipocrisia. Eles estavam preocupados em contaminar o exterior quando todo o interior já estava corrompido e contaminado. Eles estavam fazendo um julgamento mentiroso, um julgamento hipócrita, um julgamento ilegal, um julgamento tendencioso e já planejado inicialmente para condenar o inocente. Eles estavam dando falso testemunho, eles estavam mentindo, eles estavam ali querendo matar Jesus, violando e infringindo uma série de mandamentos do Decálogo. Eles já estavam completamente contaminados pelo pecado interiormente, com as mentes e os corações corrompidos, mas eles estavam preocupados com o risco de contaminação exterior e de ficarem assim cerimonialmente inabilitados de participarem da Páscoa, como se eles estivessem aptos diante de tantos pecados que eles acabaram de cometer. Era contra este tipo de hipocrisia, era contra este tipo de obra má que Jesus pregava também. E Jesus, quando fazia este tipo de denúncia, ele acabava entrando em atrito com as autoridades judaicas, com os sacerdotes, com os fariseus, com os escribas e trazendo para si uma antipatia deste povo, que culminaria com a sua condenação e com a sua morte por crucificação. Então, nós vemos na sequência que Pilatos, para que os judeus não se contaminassem entrando na casa de Pilatos, que era gentil, ele sai para falar com eles e pergunta: que acusação vocês têm contra esse homem? E eles respondem: se ele não fosse criminoso, nós não o teríamos entregado a ti. Nós vemos que eles não tinham um argumento claro, uma condenação sensata para apresentar a Pilatos. Então eles chegam com uma conversa superficial, querendo convencer Pilatos de que aquele homem era um criminoso, sem que apresentassem de fato o crime que ele havia cometido. O crime que nós sabemos que Jesus foi acusado era de blasfêmia, porque ele se dizia, como de fato ele era, o Filho de Deus e o próprio Deus. Nas 7 autodeclarações, por exemplo, eu sou, nós sabemos que todo bom judeu que ouvia essa expressão, eu sou, sabia que Jesus estava ali se intitulando como o próprio Deus. Então eles acusavam Jesus de blasfêmia, que era, dentro da lei judaica, um crime punível com a morte. Mas esse tipo de atitude nem crime era para os romanos, muito menos algo passível de condenação com a morte. Isso era um problema religioso dos judeus. E eles tinham ali que criar um pretexto para que Pilatos matasse Jesus, atendesse o desejo deles. Mas eles vêm e eles dizem para Pilatos: se ele não fosse criminoso, nós não teríamos entregado a ti. E Pilatos então devolve o problema para eles: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. E aí eles ficam com um problema na mão: mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu. Aqui nós vemos também como Deus tem o controle da história na mão. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que estava para sofrer. Aqui nós vemos que ele foi levado ao pretório, apresentado a Pilatos. Pilatos tenta devolver ele para os judeus e os judeus empurram ele novamente para Pilatos, para que Pilatos fosse o mandante final da execução. Por quê? Vamos entender que Jesus estava previsto pelas Escrituras, inclusive, que ele morreria crucificado. Os judeus, se pudessem aplicar a pena de morte, seria uma morte por apedrejamento. A morte por crucificação, ela era própria do governo romano, das autoridades romanas. Então, vejam que tudo conspira para que Jesus acabasse, claro que de uma forma injusta e ilegal, sendo condenado e morto pelas mãos dos romanos,
para que se cumprisse a profecia do tipo de morte que ele haveria de sofrer, que seria por crucificação. Porque se Pilatos autorizasse os judeus a matá-lo, se isso fosse possível, Jesus acabaria sendo morto por apedrejamento, mas ele tinha que morrer por crucificação. Então, isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Ele já havia dito inúmeras vezes que ele morreria crucificado. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Nós vemos aqui que Pilatos faz uma pergunta que não havia aparecido até então na narrativa, dando a entender que alguém, como que fazendo uma fofoca, havia sussurrado, talvez para Pilatos, que ele estava ali se intitulando, se apresentando como rei dos judeus. Porque isso era um motivo que traria preocupação para Pilatos e para o governo romano. Porque alguém se intitular rei dos judeus seria alguém que estava ameaçando o trono de César. Alguém que estava ali conspirando contra Roma, que tinha de fato o controle sobre os judeus. Não havia rei dos judeus. Hipocritamente, os próprios judeus diziam que o rei deles era César. Eles odiavam César. Mas, para que demonstrassem uma falsa lealdade nesse momento e tivessem os seus anseios de morte e de execução sobre Jesus atendidos, eles eram capazes até de dizer que César era o rei deles, como nós vemos em outras narrativas. Então, aqui nós vemos que, na verdade, Pilatos faz essa pergunta, se Jesus é o rei dos judeus, porque ele deveria ter ouvido algum sussurro a respeito desta insinuação. E Jesus responde essa pergunta com outra pergunta. Essa pergunta é tua ou outros te falaram ao meu respeito? Jesus justamente tem esta reação porque ele sabe que Pilatos deve ter ouvido falar, como uma espécie de boato, uma espécie de fofoca, de que Jesus era o rei dos judeus. Era uma maneira de tentarem criar ali um motivo suficiente para o governo romano condenar Jesus, matando por crucificação, sob o risco dele ser algum seditor, algum conspirador, algum revolucionário que traria uma possível ameaça para a soberania de Roma. E aí então Pilatos, de uma forma até um pouco irritadiça, responde a Jesus: por acaso eu sou judeu? Ou seja, ele acaba também respondendo a pergunta ele faz uma pergunta, ele é respondido com outra pergunta e responde a pergunta de Jesus com outra pergunta. Fica como que um bate-boca. Ele dá uma última resposta para Jesus: acaso eu sou judeu? Mostrando uma certa indignação, como se dizendo: eu lacei da vida de vocês? Ou seja, querendo dizer para Jesus que essa pergunta que ele fez, se Jesus era o rei dos judeus, ele ouviu alguém dizer a respeito disso. Ou seja, não foi algo que veio da parte dele. Essa pergunta é tua ou outros falaram ao meu respeito? Acaso eu sou judeu? É assim que ele responde. Ou seja, é claro que isso é da parte de vocês. Por acaso eu estou preocupado com isso? Como é que eu ia saber se você é rei dos judeus? Claro que você não é rei dos judeus. Eu sou governador romano e eu sei que quem reina sobre toda a Judéia é Roma. Ou seja, isso é conversa de vocês. Você acha que eu ia estar dizendo que você é rei dos judeus? É claro que é coisa de vocês. Por acaso eu sou judeu? E continua: foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? E aí então, Pilatos, percebendo que esta intriga criada de que ele era o rei dos judeus não procedia, então ele pergunta: qual é o motivo real? Eu já ouvi a parte deles e agora eu estou querendo ouvir a de você. Veja que Pilatos, sendo gentil, ele parece ter um senso de justiça mais sensato e sincero do que o dos judeus. Longe de querer aqui ter qualquer sentimento antissemita de forma alguma, mas fazendo apenas uma interpretação do que aquele grupo de judeus havia feito. Nós vemos aqui que Pilatos ouve os judeus e ouve também Jesus.
Ali nós vemos que foi um julgamento unilateral, aonde nós sabemos que teve a participação de falsas testemunhas, dando falsos testemunhos, e que Jesus foi injustamente acusado de algo que ele não cometeu. Ele não cometeu blasfêmia quando ele disse que era o Filho de Deus, que era Deus, porque ele é o Filho de Deus e o próprio Deus. Então, nós vemos aqui em Pilatos, um governo gentil, um governo pagão, politeísta, uma sinceridade e uma justiça maior do que naqueles que se dizem povo de Deus, hipócritas. E aí então, o que foi que você fez? E aí Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Essa resposta de Jesus é um tanto clara para nós e um tanto quanto enigmática para Pilatos, quando ele diz que o meu reino não é deste mundo. O reino dele é um reino espiritual, um reino que se tornará também um reino pleno, terreno e universal quando Cristo voltar. Mas a resposta dele naquele momento é que o reino dele não é deste mundo. Ele mesmo já havia dito aos seus discípulos que Satanás é o Deus desse século, o príncipe deste mundo, alguém que temporariamente está com uma autoridade aqui concedida por Deus, e que nós sabemos que tem dia e hora no calendário divino para acabar, e Cristo é rei de um reino espiritual. E ele ainda enfatiza que o reino dele não é deste mundo, porque se fosse, os seus servos lutariam para impedir que os judeus o prendessem. E ele explica, dá uma explicação racional para Pilatos. Não, eu não sou o rei de Deus, o meu reino não é desse mundo, porque se fosse, os meus servos, os meus soldados, os meus súditos estariam aqui me protegendo para que eu não fosse preso pelos judeus. Cadê o meu exército? Um rei tem um exército. Ele não tem um exército aqui visível, porque o reino dele não é desse mundo. É um reino espiritual e o seu exército é também espiritual. E ele diz: mas agora o meu reino não é daqui. É assim que ele conclui quando diz que o reino dele não é desse mundo e que se fosse daqui, ele teria pessoas para defendê-lo no momento da sua prisão. Mas Pilatos diz: então você é rei. E Jesus diz: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Quando Pilatos diz: então você é rei, Jesus percebe a pergunta inocente e ingênua de Pilatos, que não entendeu o que Jesus disse quando falou que meu reino não é deste mundo. Se eu fosse um rei deste mundo, os meus súditos me defenderiam, mas agora meu reino não é daqui. Pilatos não entendeu, achou que talvez ele fosse rei de algum povo estrangeiro, de algum povo vizinho. Pilatos não entendeu, então você é rei. Jesus entende que Pilatos pergunta a respeito de um reinado terreno. E Jesus de novo diz: tu é que diz que eu sou rei. Ou seja, um rei conforme uma concepção humana e terrena de reinado. Ele diz que não é. E aí ele continua: de fato, por essa razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Ele volta a explicar acerca do seu reinado espiritual, deste reino sobrenatural ao qual ele pertence e no qual ele reina. E ele fala: de fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para ser rei, mas um rei que veio estabelecer o reino de Deus, que para a maioria é um reino invisível aqui. E ele diz: é para isso que nasci e para isso que vim ao mundo. Pilatos não estava entendendo nada. E ele continua: para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. E é o que nós vemos. Ele veio dar testemunho da verdade. Ele, Cristo, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, uma verdade, uma vida. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então, ele veio dar testemunho de si mesmo, dar testemunho do Pai. Quem vê a ele, vê também o Pai. Quem o recebe, recebe aquele que o enviou, que é o Pai.
Quem crê nele, crê também no Pai. Quem o recebe, recebe também o Pai. Então, o que nós vemos é justamente isso. Jesus explicando para Pilatos aquilo que é incompreensível. E aí então Pilatos diz: que é verdade? É a pergunta que Pilatos faz. Nesse momento, Jesus poderia ter dito muitas coisas para Pilatos, que ele também não iria entender. Mas aqui cabe uma reflexão para nós. O que é verdade para nós e o que é verdade para você? Nós vivemos num momento que é um período da história que nós chamamos de período pós-verdade, pós-modernidade ou pós-cristão ou pós-cristianismo. Um momento onde tentam relativizar a verdade. O que é isso? Dizer que não existe certo, não existe errado, que tudo é relativo, depende do seu ponto de vista, da sua subjetividade. Isso é uma maneira obviamente equivocada de tentar desconstruir a verdade absoluta das Sagradas Escrituras. É uma maneira de tentar fazer com que as pessoas olhem para os 10 mandamentos, aonde se diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que nós devemos honrar pai e mãe, que nós não devemos matar, não devemos cometer adultério, não devemos furtar, dar falso testemunho, cobiçar as coisas alheias e dizer: olha, tudo isso é coisa antiga, é coisa do passado. Isso que antes era verdade, agora não é mais. Tudo isso é ultrapassado, tudo isso é anacrônico, mas isso é uma mentira. A verdade é que ela é bíblica e a verdade bíblica ela é absoluta. Deus é a verdade e a sua verdade é imutável, porque Deus é imutável. Deus é imutável porque Deus é perfeito, portanto ele não pode melhorar, porque não tem o que melhorar. Nós devemos ter consciência de que o momento em que nós estamos é um período pós-verdade, aonde a sociedade, a filosofia, a visão humanista de mundo tenta dar liberdade ao homem de forma a deixar o homem independente e desvinculado de Deus. E, portanto, também desinteressado e sem temor naquilo que diz as Sagradas Escrituras e naquilo que é a vontade de Deus. Portanto, saiba que a verdade está aqui na Bíblia Sagrada. Esta é uma verdade imutável. A ciência traz verdades transitórias. Aquilo que é hoje o melhor medicamento para uma determinada enfermidade pode não ser mais daqui a 10 anos. Quantas e quantas verdades a ciência foi derrubando e substituindo ao longo do tempo. Mas a Bíblia permanece imutável. O caráter de Deus expresso na sua lei também é imutável. Portanto, quando te disserem que a Bíblia está ultrapassada, que ela precisa ser reescrita, precisa ser renovada, precisa ser revisada, diga que essa pessoa está enganada. É ela que precisa ser revisada, ser revista e ser adequada àquilo que está na Bíblia Sagrada, aquilo que é a palavra e a vontade revelada de Deus. Essa é a verdade. Continuando, depois que Pilatos pergunta que é a verdade, nós vemos que João explica: ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, depois de conversar com Jesus e não encontrar nada de irregular nele: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Fala até em tom irônico, colocado aqui entre aspas. Nós vemos que Pilatos foi muito sensato e justo até aqui, no sentido de interrogar Jesus, de ouvi-lo e de não ver nada de errado na conduta dele, nada condenável em Jesus. Mas Pilatos estava ali com uma questão administrativa e política para resolver. Ele, como governador romano, ele também não queria desagradar os judeus. Ele não queria entrar em conflito com os líderes da sociedade judaica para que não tivesse oposição, para que não tivesse nenhuma revolta, para que tivesse tranquilidade no seu governo como mandatário romano. Então, ele tenta ali convencer as pessoas a libertarem Jesus. Nós sabemos já essa história que nós estamos aqui hoje abordando, interpretando e explorando, é bastante conhecida, que é justamente o momento em que Jesus
está colocado diante de Barrabás e diante de uma multidão, aonde, por ocasião da Páscoa, havia o costume do governador romano, no caso ali Pôncio Pilatos, libertar um prisioneiro conforme o gosto, conforme a escolha da multidão. E Pilatos, tentando ainda livrar Jesus da condenação, justamente por não ver nada de equivocado nele, ele leva então Jesus até a multidão e ele, imaginando que por ter colocado diante dos judeus que havia interrogado Jesus e que não havia achado motivo algum para acusação, ele imaginou que esta situação comoveria a plateia, comoveria os presentes, e eles acabariam por clamar em favor de Jesus pela liberação, pela absolvição. Mas nós sabemos que não foi assim. O fato é que Pilatos pergunta, de uma maneira até irônica: querem que eu solte o rei dos judeus? Tentando ali até desqualificar Jesus, tentando talvez chamá-lo de rei dos judeus diante da multidão. Esse termo vindo da boca de uma autoridade romana era até em tom de deboche. Era para que a multidão sentisse compaixão de Jesus, vendo até como um louco, como um desvairado, até com desprezo. E talvez com isso, diante de Barrabás, que era sabidamente um criminoso, um bandido, que a narrativa nos mostra que ele era um homicida e um seditor, a multidão, movida pelo bom senso, acabasse pedindo pela libertação de Jesus. Mas não foi isso o que aconteceu. Então, em resposta, eles gritaram. Quando Pilatos pergunta: querem que eu solte o rei dos judeus? No caso, Jesus. A multidão diz: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Nós vemos aqui que Jesus acaba por caminhar e por seguir rumo à cruz, conforme as Escrituras já haviam anunciado. O plano de Deus, ele estava aqui rigorosamente se cumprindo. Por mais que Pilatos tentasse ali desviar aquilo que já estava escrito, o que Deus havia planejado, o homem não consegue isolar, o homem não consegue anular. Nós vemos aqui não a derrota de Jesus, mas a vitória das Escrituras, o cumprimento das profecias e do desejo de Deus se cumprindo, quando o público grita em alta voz, negando Jesus e pedindo pela libertação de Barrabás. Nós vemos também que a figura condenatória de Barrabás, que é um criminoso, que é assassino, que é um seditor, que é um rebelde, um revolucionário, ele foi ali poupado, ele foi liberto, ele teve a sua vida poupada às custas da vida de Jesus. Será que neste momento nós também não nos identificamos com Barrabás? Jesus morreu no lugar de Barrabás e Jesus estava indo também morrer em nosso lugar. Barrabás era um pecador, Barrabás era um seditor, um homicida, um bandido. E nós, diante de Deus, também não somos pecadores? E é justamente no lugar de pecadores, arrependidos e convertidos, que Cristo veio morrer. Nesse sentido, nós devemos nos ver como Barrabás, como pessoas que tiveram a vida poupada por conta da morte de Jesus. Jesus aqui morre no lugar de Barrabás, e Jesus, morrendo naquela cruz, morreu no lugar de cada um de nós. Pensemos nisso. E olhemos para Barrabás, não com ódio e nem com desprezo, mas com identidade, porque nós, como pecadores, também não somos melhor do que Barrabás. Por fim, nós vamos por encerrada a nossa pregação expositiva do capítulo 18 do Evangelho de João. Antes de nós finalizarmos, eu quero deixar aqui para vocês duas lembrancinhas. Primeiro, eu quero falar um pouquinho a respeito do livro da minha filha, Espelho de Cristo, um devocional cristão,
que foi lançado na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no dia 8 de setembro. Aqui você encontra textos inspiradores para reflexão e também sugestões de leitura para você fazer e organizar ao longo do ano, tá? Aqui você vai ter a oportunidade de ter um tempo de reflexão e de intimidade com Deus, encontrando ao longo dos dias um texto para leitura, e nos dias que não tiver um texto indicado, você vai ter uma indicação de leitura bíblica. Você pode lê-lo de uma vez só e depois você pode se programar para ir lendo o livro ao longo do ano, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que é a organização, o acabamento interno dele, tá? É uma leitura bastante fluida, bastante agradável, muito inspiradora e edificante, que vai fazer com que você se sinta de fato em comunhão com Deus. Se você ficou interessado, você pode adquiri-lo no site www.giovanaverotti.com.br, Verotti com 2 T's e I, ou pode entrar em contato conosco ou com ela nas nossas redes sociais. E falar um pouquinho também do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro aqui eu lancei em dezembro de 2023, foi o fruto de um trabalho de 5 anos e meio, que se iniciou em 2018, terminou em 2023, e que aqui eu relato as minhas experiências no plano espiritual, aonde eu recebi a capacitação para a parte de cura do meu ministério. No dia 18 de janeiro de 2018, eu tive um chamado de Deus, aonde eu fui comissionado para o Ministério de Evangelização Global e, secundariamente, para o Ministério de Cura. Para a parte de cura, eu recebi a minha orientação ao longo de diversas vivências, por arrebatamento em espírito, por desdobramento, por viagem astral, como queiram chamar, no plano espiritual. E aqui eu organizei e sistematizei os ensinamentos que eu recebi. Aqui você vai encontrar um tratado de física quântica, de medicina espiritual e de teologia cristocêntrica. Vai entender por que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer, por que os bons sentimentos, as orações, as cores, as notas musicais podem nos ajudar a curar. Se você estiver interessado em adquiri-lo, acessar o site www.daniloverotti.com.br, Verotti com 2 T's e I, ou entrar em contato conosco nas nossas redes sociais. Para finalizar, vamos fazer uma oração. Pai, agradeço a Ti mais uma vez pela iluminação que recebi, que me permitiu compreender cada palavra que eu li. Agradeço também pela inspiração que o Teu Espírito Santo me deu para que eu pudesse fazer com precisão a transmissão da Tua divina revelação. Peço também, além de Te agradecer, para que faça com que o Teu Espírito Santo acompanhe a todos aqueles que estiveram aqui, que nos acompanharam e que nos ouviram, para que através da Sua divina luz faça com que essas palavras em suas mentes e em seus corações se comportem como sementes que encontram um solo fértil e que, sob a ação da luz do Teu Espírito Santo, começam a germinar, a frutificar e a dar frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Teu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Te agradeço e é assim que Te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal, todos os que estiveram aqui conosco e aqueles que nos acompanharão nesta gravação. Desejo uma boa semana a todos vocês e peço para que também fiquem preparados para que segunda-feira que vem possamos aqui nos reunir novamente para apresentar o capítulo 19 do Evangelho de João. Obrigado a todos que estiveram presentes, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau, uma boa noite.